Queremos dar un saludo muy especial a usted, que es el nuevo estudiante del curso de salud Una Vida en Abundancia. Instituto de Salud Total ha preparado 8 lições para que podamos tener una vida en abundancia, como dice la poderosa palabra de Dios. Queremos decir de nuestra alegría a su servidor, Pastor Souza. Somos naturópatas, tenemos un programa a diário em este canal de televisão, Latin TV 63.5, aqui em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Queremos dar um saludo a você e dizer que vamos ter 8 semanas de grande aventura para descobrir como tomar o controle de nossa vida e nossa saúde para que podamos viver feliz. Queremos invitar a você também para que traiga seus familiares a estas reuniões. Serão de grande impacto cada momento em que estivermos estudando este tema tão importante sobre a importância do cuidado da mente e do corpo. Vamos então invitar a você, especialmente, meu querido hermano, para que não falte nenhuma das reuniões. Tendremos ao final das 8 semanas estudando estes 8 temas tão importantes sobre os 8 remédios naturais. Vamos ter uma grande graduação, vamos entregar-lhe a você um diploma como concluindo o curso Una Vida em Abundância. Portanto, vamos arrancar este dia de hoje, vamos começar estudando que somos nós outros. O tema de hoje é um ser holístico, talvez que não seja uma palavra muito conhecida, pero eu quisiera descrever a este momento de classe que é ser um ser holístico. Então, disse a ciência moderna e a teoria de la evolução que nós outros pues somos matéria e que nós outros venimos de uma explosão cósmica ou que nós outros venimos de uma sopa primordial ou que venimos del mono. Pero será realmente esta a verdade? Que podemos entender sobre a importância de descobrir nossas origens? Então, eu quisiera invitar a você que podemos começar abrindo a palavra de Deus e vou hacerlo em el livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1. Isaías, o profeta Isaías 43, 1 diz assim: Agora, assim disse Jeová, Criador tuyo. Que bonito, Criador tuyo. Vamos seguir leyendo o versículo 3 deste mesmo capítulo de Isaías. O versículo 3 diz assim: Porque eu, Jeová, Deus tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Que bonitas palavras. Versículo 4 diz algo mais hermoso todavia. Leemos Isaías 43, 4, porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable e eu te amei. Que bonito, nosso Criador, nosso Salvador e nos ama. Versículo 5 diz assim: Agora algo muito hermoso, muito importante para nós outros. Não temas, porque eu estou contigo. Ah, meu querido hermano, por algo lhe trajo o Senhor esta noite ou este dia. O Senhor nos trajo aqui com algum propósito. O versículo 7 deste mesmo capítulo 43 disse algo mais, a parte de que nos ama e de que não devemos temer a nada. E disse: Todos os chamados de mi nombre, para a glória mía, los he criado, los formé e los hice. Mi querido hermano, mi querida hermana, hoje vamos estudar que é um ser holístico, pero não podemos estudar a criatura sem conhecer primeiro quem é o Criador, qual é o propósito da criação. Aí diz muito claro a palavra de Deus: usted, eu e todos os seres humanos fomos criados para quê? Para a glória de Deus. Então, agora vem a pergunta: e se Deus nos ama, é nosso Criador, Ele é nosso Redentor, o Salvador, e se Ele nos ama e disse a palavra de que não devemos temer porque Ele está conosco, então, por que estamos em tantos problemas?
depressão, enfermidades mentais, transtornos mentais, problemas inflamatórios, por que estamos com tumores, por que temos fiebre, por que temos a pressão e as funções do corpo, o metabolismo completamente com problemas. Então, por que estamos assim? Este é o tema deste curso que invitamos a você não desanimar. Venga com nós outros. Cada momento destas reuniões vamos estar contestando por intermédio da palavra de Deus a essas questões. Por seguro que você já tem nas mãos seu material. Hoje nós vamos começar estudando o tema número 1, ser holístico. O que é ser holístico? Pero antes de passar adelante, eu quisiera hacerle chegar a sua mente agora uma promessa para que arranquemos este curso de saúde com esta promessa deste mesmo capítulo 43 de Isaías, el versículo 2. Dice assim a palavra del Senhor, el versículo 2. Aí está. Quando passes por las aguas, eu estarei contigo. E se por los ríos, não te anegarão. Quando passes por el fuego, não te queimarás, nem la chama arderá em ti. Oh, que bonito! Então, este mesmo Deus que nos ama, que nos criou, que nos redimiu, Ele promete estar com nós em meio da tribulação, em meio da enfermidade. Assim que agora, meu querido irmão, então, vamos começar o estudo desta semana com esta segurança, que temos Criador que nos criou para honra e glória de seu nome. E em las buenas e em las malas, Ele estará conosco, conforme lo dice su santa palavra. Assim que vamos ter a Bíblia Sagrada como a base para este curso. É o maior manual de saúde que vamos colocar em suas mãos para que podamos aprender a confiar em el médico de los médicos, el doutor de los doutores. Bueno, quando estudamos então a Bíblia, talvez alguém nos diga assim, pero eu não creio na Bíblia, eu não creio em Deus, pois isto não cambia nada, você vai mirar, porque também vamos estudar a ciência, e aunque você não crê talvez na Bíblia, pero você crê na ciência, por isso vai ao doutor, por isso faz os chequeios, e por isso toma os remédios, aí está o antibiótico, las pastillas para dolor, para dormir, para la presión, para diabetes, para todo esto. Entonces, queremos usar también la ciencia, así que tenemos mucho material científico aquí que estaré leyendo en algún momento de esta clase y de este seminario de salud. Entonces, mi querido hermano, vamos a analizar un poquito sobre quién somos nosotros. ¿Será que somos el fruto del azar, el fruto del acaso? ¿Venimos allá de la cigüeña o venimos así sin ninguna explicación a este universo? Pero ¿quién creó el universo? Entonces, cuando nosotros miramos la ciencia ahora con la nanotecnología, está descubrindo el mundo de la célula. Y ahora estamos encantados mirando que la célula, que aparentemente algunos años atrás era apenas uma esponja borrosa, porque não se pudiera mirar muito bem. Agora, com esses aparatos tão poderosos, podemos mirar que a célula é como uma cidade llena de vida, com todas suas funções, a parte elétrica, a parte hidráulica, a parte de mercados, de entrega de correio. A célula é como uma cidade, mas há algo mais. As células se comunicam. A ciência epigenética, estudando o genoma humano, ha descubierto, ha destapado, ha traído mucha luz de lo que já estudávamos na Bíblia, tem uma base muito segura. Por isso, então, se você não crê em Deus e não crê na Bíblia, tampouco não há que parar-se e ir-se, porque vamos estar estudando a ciência também. Então, meu querido irmão, eu tenho aqui um livro científico, é o livro El Estudio de China, e diz assim a portada: desde donde lo queramos ver, la salud em los países ocidentais está empeorando.
A saúde está empeorando. Quanto mais hospitais, quanto mais clínicas, quanto mais laboratórios, quanto mais especialistas, médicos para qualquer tipo de problema, pero a saúde está empeorando. Isso é o que disse um livro científico, o estudo de China. Cada vez gastamos mais dinheiro em assistência sanitária e, sin embargo, 2/3 da população tem sobrepeso. E 15 milhões de norte-americanos padecem diabetes. Pero não está falando aún de los mexicanos ou de los australianos, de los canadenses, pero está falando apenas a cifra de los norte-americanos. Dice aqui também, as enfermidades cardiovasculares têm a mesma incidência que há 30 anos e a guerra contra o câncer, que foi lançada em los anos 70, ha sido um fracasso estrepitoso. E isso, pudiéramos ter mais tempo para falar de esto. Casi mais da metade da população padece alguma enfermidade que requiere tomar medicamentos cada semana e mais de 100 milhões de norte-americanos têm o colesterol demasiado elevado. Para empeorar as coisas, disse aqui a portada deste livro, o estudo de China, estamos guiando a nossos jovens através de um caminho de enfermidades e padecimentos cada vez mais rápidos. Os jovens se enfermam mais que antes e 1/3 de nossos niños têm sobrepeso e está em caminho de tê-lo. Además, um tipo de diabetes que antes só afetava os adultos está incidindo cada vez mais em los niños. Terminando esta leitura, disse assim: o resultado apresenta mensaje, o estudo apresenta mensaje esperançador, claro e conciso. Al mesmo tempo, desvela muitos mitos e muita desinformação. Portanto, queremos que você esté sano. E como? Seguindo as orientações para que tenha uma vida em abundância. Que bonito, então, podemos agora arrancar perguntando: e que somos? Por que estamos enfermos? Por que estamos em la condição tão negativa em que estamos? Por isso, meu querido irmão, le invito a que leia uma cita bíblica que la encontramos em esse estudo que estamos fazendo a la página número 2. Le invito que abra comigo agora. La página número 2 é o texto bíblico que está em 1 de Tessalonicenses, el capítulo 5 e el versículo 23. Miremos o que disse o apóstolo São Pablo, está em la lição que você tem a la mano, a la página 2, donde dice definição de holístico. E diz assim: e el mismo Deus de paz os santifique, ¿de que maneira? Que diz aí? Por completo, e todo vuestro ser, espírito, alma e corpo, sea guardado irrepreensível para a venida de nuestro Senhor Jesucristo. Que bonito que a Bíblia define que é um ser holístico. Corpo, alma, espírito. Pois então, hoje, quando nós vamos a la igreja habla del alma, de la parte espiritual. Quando vamos a los psicólogos, los consejeros, bueno, esta gente habla de la parte de las emociones. E quando vamos a um especialista, ao doutor, ao hospital, à clínica, pois estão falando do corpo, então cada parte está dividida, divorciada. Pero quando venimos a la poderosa palavra de Deus, todo está unido, portanto, holístico é a parte que nos une todas as partes em apenas uma. Por isso, então, agora, para que podamos ter uma vida em abundância, temos que encontrar o equilíbrio entre estas três partes, para que podamos, então, entender como recuperar nossa saúde, pero não parcial, de um dolor, ou de uma inflamação, ou de um tumor, pero recuperá-la de maneira completa. Portanto, então, se você lê o material, a la mesma página 2, tem texto muito importante de que a relação que existe entre a mente e o corpo é muito íntima. Quer dizer, quando uno está afetado, por dizer a mente ou o corpo,
entonces automáticamente a outra parte se compadece de aquella. Quiere decir, se eu danho mi estômago e mi estômago está amargado, está arruinado, não puedo ter pensamentos dulces e estar feliz. Pero a la vez se tenho um estresse, um medo, um trauma, ganas de vingar-me e isso me atormenta a vida, pues tampouco mi estômago não pode estar feliz. Por isso, entonces, a condição para que tenhamos esta vida em abundância é encontrar o equilíbrio de las três partes: sanar o corpo e também as emoções e também a parte espiritual. Por isso que nós vamos agora a la página 3 de nuestro material e você vai encontrar que temos os princípios del bienestar a la izquierda e del sofrimento a la derecha. E se você mira a la izquierda, pues estão pensamentos positivos, el amor, la fé, la esperança, e aí a lista sigue, porque são estímulos espirituais. Quer dizer que são pensamentos positivos de segurança, gratidão, regocijo, triunfo, harmonia, não? E isto produz endorfinas, serotonina, e a la vez que temos esses pensamentos e que dizemos, oh, que bonito, isso nos produz alegria. Pero a la vez quando brincamos e vamos ao outro extremo e temos então os sentimentos negativos, aí diz ódio, presunção, pues tristeza, medo, e a lista está muito larga, conflito, fracasso, violência. Isto nos produz químicos negativos. Por dizer, aí está a adrenalina, o cortisol, e isto abaixo, se você mira bem abaixo, diz produz a enfermidade. Por isso vai vir a gastritis, não? Por isso vai vir um tumor, por isto vai vir, por causa de presença de radicales livres, vai vir a enfermidade. Então, meu querido amigo, a obra de Deus, nosso Criador, é arrancar de nós todos os traumas. Quem sabe você não perdona a sua mamá, seu papá, ou a seus irmãos, ou alguém que lhe hizo mal. Arrancar este rancor, este ódio, este desejo de vingança que todavia está guardado aí por 20, 30, 40, 50 anos e poner paz em tu coração. E a la vez que tu vida esteja llena de pensamento positivo, de paz, de amor, de fé, de esperança, todas essas emoções positivas vão agora promocionar também químicos positivos em el corpo. E agora vamos começar uma curação completa. Não é isto maravilhoso? Eu quisiera ir a la página número 4, entonces. Agora temos uma guerra em nós, há um conflito. Para que podamos agora sair adelante, temos que entender isto. La parte número 1 de la página 4 diz em Juan capítulo 10, versículo 10, assim: El ladrão não viene sino a hurtar, matar e destruir, pero eu he venido para que tenham vida e la tenham de que maneira? Que diz aí? Em abundância. Tu Deus, mi Deus, nosso Criador, quer que tenhamos uma vida como? Em abundância. Então, lo mesmo está em el princípio número 2, diz prosperidade e saúde, que está em 3 de Juan 1:2, diz amado, você é amado por Deus, já lo miramos, não? Eu desejo que tu seas prosperado em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como prospera tu alma. Nuestro Criador quer que você, que eu, que todos estemos sanos. E aí vamos então leyendo todos esses princípios. O tempo não me deixa ler todos, pero me gostaria compartilhar com você el que está a la página 5. E vamos colocar em la pantalla Salmo 103, versículo 3. Este texto bíblico é tremendamente importante para o tema que estamos estudando hoje, que somos um ser holístico. E diz assim, Ele, o Criador, o Redentor, el que nos ama, não? Ele é quem perdona. ¿Quantos pecados Deus pode perdonar? Dice todas tus iniquidades. Ele perdona todas tus iniquidades. Claro que há um requisito que temos que confessar e abandonar, pero Ele quer perdonar todos mis pecados. Se eu adulterei, se eu matei, se eu
abusei de niños, se eu menti, se roubei, se era homossexual, se eu andava fumando, tomando álcool, se eu andava em prostituição, fornicação. Dice aí claramente que Ele perdona todas tus iniquidades, pero não termina aí. Há algo mais que Deus tem para mim e para você. E dice aí claramente assim, Ele é quem sana todas tus dolências. Você pode crer este momento, lo que estamos leyendo? Qual enfermidade que você tem? Você tem depressão? Você está planeando quitar-se a vida? Deus tem um plano em tu vida. Deus tem um plano em minha vida. Acabamos de ler que Ele nos criou para sua honra e glória, mas Ele não criou apenas a matéria. Vocês sabem que apenas se morreu Stephen Hawking, um dos maiores científicos deste planeta, conforme os grandes da Terra, mas este homem nem creía em Deus. E sabe o que dijo ele? Ele dijo que para criar o universo não necessitamos Deus, apenas necessitamos de matéria e energia. Então, meu querido irmão, e dizia ele para complementar, porque é um científico renomado, dizia, e também espaço. ¿É isto correto? Não, meu querido irmão. Para construir-se a vida, se requer de matéria, claro que sim, del polvo de la tierra fomos criados, se necessita de energia, claro que sim, Deus nos colocou o aliento de vida, pero há algo mais que se requer, meus irmãos. Deus necessita poner em nós informação, e isso queremos trazer em esse programa especial que preparamos para você. Portanto, para criar a vida se necessita matéria, o polvo de la tierra, a energia, o aliento de vida que Deus nos ha dado, por isso estamos respirando, pero também a informação. E a informação, aqui está, meu querido irmão, está escrita em este livro sagrado, a Bíblia, pero está escrita também em nós outros. Por isso, agora a ciência está destapando isto que agora nos ajuda a entender que Ele é que sana todas tus dolências. Antes, a medicina, pues, tratava de explicar como se sanava uma pessoa por el antibiótico, por la pastilla, por la vacuna. Agora não, agora a ciência mesmo está cambiando, está chegando à conclusão que para sanar uma pessoa de maneira completa se requer informação, que o ADN ou DNA esteja reparado. E você vai dizer, pastor, que é isto? ADN ou DNA? Pois é a base da vida. Ácido desoxirribonucleico é a base da vida. Em el ADN está a informação, pero informação de quem? De quem criou o ser vivo, seja ser humano, animal ou planta. Aí está a informação, por isso repollo sempre é repollo, por isso galina sempre é galina, e homem sempre é homem. Não é que venimos cambiando na hora que temos uma identidade e agora temos outra, não. Nós somos um ser definido, um ser holístico, porque nós somos diferenciados, porque fomos criados à la imagem de Deus. E por que estou falando isso? Porque nós entendemos que Deus não está enfermo, e se somos seus filhos, também devemos ser limpios, perdonados e reparados. Mi querido irmão, esse estudo é maravilhoso. Atrás, em la última hoja, a la página número 7, então, você vai descobrir que há um exame que você agora tem que completar e regressar para nós outros. Aí está a pessoa que lhe regalou este material, pero eu quisiera concluir estes poucos minutos que tenho para falar da página número 6, a epigenética e o bem-estar. Que é isto de epigenética? Bueno, eu vou colocar na pantalla algo para que lhe explique algo muito importante. Nós temos uma experiência de laboratório e os científicos, eles trabalham bastante com os animais, especialmente com os ratones ou ratazanas. E como você mira em esta experiência, os científicos agarraram um ratão. E se você mira a parte de abaixo, temos o passo número 1, número 2 e assim em sequência. Eles colocaram este ratão em uma caixa. E a la vez que le colocaram esta caixa cerrada, colocaram um olor que se difundia a la caixa, olor de acetofenona, e isso aparentemente é como a almendra ou a cereza. E então, pues, o ratão
não entende nada e agora está aí, pero a la vez que lhe colocam este olor, você mira o passo número 3, lhe aplicam descargas elétricas. E assim empiezam a echar o olor a la caja e dar-lhe descargas elétricas. Pero se você mira a figura número 4, já apenas chegou ao tempo em que apenas al colocar o olor, aún sem a descarga elétrica, o ratoncito já estava temblando de medo, porque a associação lhe hacía já ter medo. Pero que interessante que este experimento não termina por aí, porque agora a la vez eles agarraram o esperma deste ratón e a la vez el hijo, aí arriba, usted mira, el hijo agora viene, por decir, crecer e desarrollar-se, e hicieron a mesma experiência com o ratoncito hijo, e le meteram em uma caja, e le meteram aí el olor, el mismo olor que le metían a la cajita de su papá, pero desta vez não havia descarga. Tan solamente al poner el ratón e poner el olor, el ratoncito já estava temblando de medo, aunque não havia a descarga. Pero que interessante, todavía não termina a experiência, agarraram e hicieron lo mismo com el ratoncito nieto. Entonces, allá la tercera generación. ¿Y qué cree? Al poner el nieto a la caja y colocar el olor, también el nieto estaba temblando de miedo. Esto es epigenética. Nosotros somos un ser holístico. Entonces, ¿por qué soy así? Tal vez usted diga, pastor, yo no quisiera ser así negativo, yo grito, yo soy violento, yo soy una persona agresiva, yo no quisiera ser así. Oh, mi querido hermano, nosotros venimos disformados, de familias disfuncionales. Nuestro papá, nuestro abuelo, ellos no aprendieron, no tuvieron la oportunidad de, como hoy nosotros estamos teniendo esta oportunidad de ver algo mejor. Yo quiero invitarle a usted, não pierda essas classes. Vamos estar colocando como que a dieta, o exercício, o descanso, a confiança em Deus, el tomar água, todas essas medicinas da farmácia divina nos vão ajudar a sair adelante para que podamos ter uma vida em abundância. Então, meu querido hermano, meu querido amigo, nós temos que entender, ou venimos de uma força, por decir natural, estamos aqui por acaso, estamos aqui por azar e vamos à sepultura sem nenhuma esperança, ou nós venimos de uma sabedoria infinita, de um Deus lleno de amor para ajudar-nos a sair desta condição caída. Eu quisiera dizer, meu querido hermano, minha querida hermana, de que se nós cuidamos da mente, cuidamos do corpo, cuidamos de nossas emoções, nossa vida vai cambiar para sempre, porque Deus nos vai ajudar. Eu he venido, dijo Jesús, para que tenham vida e la tenham em abundância. Em este momento, com muita reverência, eu quero invitar a você para que tenhamos uma palavra de oração e vamos dar sequência à la programação local. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por estas palabras de ánimo, de fe, de esperanza. Señor amado, ayúdanos, levántanos, glorifica tu nombre en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.